Ei, pessoal, tô de volta com mais uma Plantão Astrológico BBB 26. Dessa vez com um mapa muito pedido nos comentários, que é o de Jonas. O finado Jonas. Meu Deus do céu, coitado! Mas ainda tá dando o que falar. Então, para poder agradar também a audiência que está sendo tão generosa aqui comigo no YouTube, para agradar vocês, fiz uma análise póstuma, né, de Jonas. Mas tem muita coisa para comentar. Bora então! Aqui, pessoal, está o mapa natal de Jonas. Como sempre, né, eu não tenho o horário de nascimento certinho dele, então é importante dizer que sem esse dado as coisas aqui ficam muito soltas, tá? Por isso que eu brinco, por isso que eu falo com vocês, e gosto sempre de repetir, que aqui a gente tá brincando de astrologia, né? Sem os dados certinhos, exatos do nascimento de uma pessoa, é impossível fazer previsões ou análise muito assertivas, né? Eu ouvi dizer, procurei bastante na internet, em alguns lugares diziam que Jonas tem um ascendente em peixes. Então, eu considerei essa possibilidade, tá? Embora eu acho que ele combina mais com outros ascendentes, por exemplo, com um ascendente em o próprio Aquário, ou um ascendente em Sagitário, mas enfim, vamos trabalhar com a informação que a gente tem, que é peixes. O Jonas, ele nasceu em 7 de fevereiro de 86, então ele é um aquariano. E ele não é pouco aquariano não, tá, gente? Ele é muito aquariano. A gente vê aqui, ó, que ele tem o Sol em Aquário, o Sol, né, o planeta que fala da nossa identidade, da nossa personalidade. Ele tem Vênus em Aquário também, que é a forma de relacionar com as pessoas. Ele tem Mercúrio também em Aquário, Mercúrio que é o planeta que rege a comunicação, e ele também fala da personalidade, tanto o Sol quanto Lua quanto Mercúrio, a gente olha para poder ver nuances de personalidade da pessoa, tá? E Júpiter, né, que é o planeta que tudo expande, né, que ele é o maior planeta do nosso sistema solar, também em Aquário. Então, o Jonas é aquarianíssimo, né? E Aquário é um signo do elemento ar e de ritmo fixo. Então, o Aquário, apesar dele ter toda essa fama, né, de ser muito libertário à frente do seu tempo, de compartilhar muito as coisas e tudo, na verdade ele é bem conservador também, né? Por ele ter esse ritmo fixo, ele conserva bastante também. E também a gente não pode esquecer que Aquário é um signo regido por Saturno. Lembrando aqui um parênteses, antes que venha especialmente o seguidor aqui do canal, que eu nem vou falar o nome dele, antes que ele venha me atacar, que ele adora me atacar, ele adora me dizer, eu me chamo Dani Martins, prazer, eu trabalho com astrologia clássica. Na astrologia clássica, a gente trabalha com os planetas visíveis no céu, visíveis a olho nu, sem o telescópio. Então, a gente vai só até Saturno, tá? E essa foi a astrologia praticada durante milênios, né? Então, na astrologia clássica, o regente de Aquário é Saturno. E se a gente fala de Saturno, a gente fala de uma força conservadora, né? Saturno fala sobre isso, né? Sobre conservar, sobre solidificar, sobre cristalizar, sobre manter, sobre enrijecer, sobre estruturar, né? E então, o Jonas, ele é bastante aquariano, ou seja, ele tem uma vibe saturnina bem forte nele, conservadora. Tem sim. E isso eu consegui observar bastante no jogo do Jonas, lá no BBB 26, né? Apesar dele ter tido um cuidado muito grande para não entrar em determinadas polêmicas, para não emitir determinadas opiniões. Então, eu não vi ele sendo diretamente machista, diretamente. Eu não vi ele sendo diretamente racista. Eu não vi ele sendo diretamente homofóbico, mas consegui perceber umas nuances dessas características no comportamento dele. Por exemplo, em alguns momentos que ele chamava o Juliano no gênero feminino, né? Então, isso aí é uma nuance de uma homofobia, né? Que pode ali existir nele pelo fato dele ter essa tendência conservadora saturnina. Especialmente porque realmente realmente ele tendo esse ascendente em peixes, esse aquário todo do mapa dele vai para casa 12, uma casa sem luz. Então, até para ele acessar alguns pontos desse aquário aqui de mente mais aberta e tudo mais, é um pouco mais difícil, né? Porque ele fica muito na escuridão ali. Na escuridão ele vai mais, ele pega mais e vai na tendência
na tendência cultural, né? E é cultural no nosso país, né? É cultural, inclusive não só no nosso país, no mundo inteiro, essas características conservadoras, né? Bom, mas acontece que esse aquário aqui de Jonas é regido por esse Saturno, como eu disse, que está em Sagitário, tá? Eu vou chegar aqui daqui a pouco. Isso aqui já dá um leve maior, sabe? Então já dá para ele uma possibilidade maior dele acessar esse lado mais aberto, mais agregador, talvez, digamos assim, de Aquário, né? Porque o Sagitário, onde está Saturno dele, é um signo de fogo, que expande muitas coisas, que vê além, né? Que gosta de avançar, enfim. Então ele tem essa ferramenta dentro do próprio mapa dele de se livrar um pouco desses preconceitos que muitas vezes a gente embarca na onda desses preconceitos sem nem prestar atenção, né? Sem nem criticar, né? Sem nem dar um passo para fora da caixinha e analisar melhor a situação e ver se é aquela mesma a nossa opinião em relação àquilo ou se a gente está só seguindo uma tendência, né? Uma tendência cultural, né? Uma tendência social. Bom, e esse aquário aqui também, né, fala tão forte no mapa dele, dá uma característica que a gente vê muito assim também ali no comportamento dele no jogo, né, que é uma teimosia. E também um certo egoísmo, porque um egoísmo mais atrelado talvez a um individualismo, né? E isso a gente vê forte ali dentro dele no jogo, ali dentro do jogo dele. A gente vê inclusive alguns aliados dele, né, falando para ele sobre essa teimosia, sobre esse egoísmo, os aliados ali, a Maxiane, acho que até a própria Marciele uma vez falou também sobre esse egoísmo do Jonas. Na visão delas ali, convivendo com ele de perto, elas chamaram de egoísmo, mas talvez pode estar um pouco mais na área do individualismo, né? Porque esse aquário fala, esse aquário, ele fala, aquário é o signo que é oposto a leão. Né? Então, na astrologia clássica, a gente entende o aquário como o lugar onde se vai conspirar contra o rei, sabe? Esse rei leão. Então é um lugar onde que vai se espalhando notícias, se vai colocando na boca do povo notícias contrárias ao rei para ver se dissolve um pouco essa força centralizadora do rei. Porque a intenção do aquário é o quê? É distribuir. Né? É para poder, numa tendência mais igualitária, né? Então tem um lado muito individualista também nesse aquário. Né? E no sentido de que cada indivíduo ele é importante quando a gente está considerando um todo, né? A individualidade de cada um é extremamente importante, mesmo quando esse um pertence ao todo, né? Porque é através de vários indivíduos, de várias individualidades que se compõe o coletivo, né? Ou seja, a individualidade importa sim dentro do coletivo. Essa é a vibe aquariana que pode dar essa impressão para quem convive ali mais de perto de um certo egoísmo. Embora, como eu disse, esse aquário aqui seja regido por esse Saturno que está em Sagitário. E eu, particularmente, com o meu olhar de astróloga, eu consigo perceber uma tendência egoísta nesse Sagitário também. Até mais, talvez, ou então tanto quanto consigo ver em Aquário também, sabe? Talvez por ser muito à frente, né? Tá sempre pensando lá na frente, às vezes esse Sagitário passa por cima, né? Com as suas patas de centauro, em cima de quem tiver ali pelo caminho para conseguir alcançar o seu objetivo, mas não no sentido de pisotear as pessoas, no sentido de talvez nem percebeu, né? Tá com tanto afã, tá com tanta desejo de chegar onde quer chegar, que às vezes passa por cima aí como um cavalo, né, em cima de outras pessoas, e aí para pessoas mais sensíveis, isso também pode soar como um certo egoísmo, né? A gente também não pode deixar de dizer um ponto desse aquário aqui que é muito famoso, né, que todo mundo comenta muito, que é uma tendência a um amor livre, né, a uma coisa mais libertária, do tipo, eu não sou de ninguém, né, meu coração é de todos ao mesmo tempo, e que também
não se apega muito a pessoas, né? E que gosta ali de ter a sua liberdade, né? E a gente vê isso também. O Jonas beijou 3 mulheres na casa, né? Ou foi beijado por 3 mulheres, não importa. E da outra participação dele, ele beijou 2 mulheres, né? Ou foi beijado por 2 mulheres. Então, ao todo, 5 pessoas que ele já beijou dentro do programa, né? E por pouco ainda também foi ali uns bitoquinhos com a Ana Paula, né? Que ele não perdia uma oportunidade ali de flertar com ela quando ela estava mais afável, quando ela estava menos arisca, né? E esse aquário aqui, né, por ser um signo de elemento ar, ele fala também de uma frieza, né? E isso também as pessoas, os aliados deles lá no jogo falavam disso também, que ele era frio, né? Que ele não tinha muito, ele não criava muito ali um laço de verdade. E isso também eu senti, sabe, no jogo dele. Não achei que ele criou laços, né? Mas também um aquariano desse vai entrar no BBB para disputar quase 6 milhões de reais para criar laços, não combina muito, né? E além de tudo, o Jonas tem uma lua. A lua que rege as nossas emoções, ele tem uma lua em Capricórnio, né? Também falando de emoções mais frias. Capricórnio é um signo do elemento terra, né? Então ele fala aí dessa frieza também, né? Que a gente consegue perceber. Eu, pelo menos, consigo perceber, não sei você. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês achavam o Jonas frio, calculista, egoísta, individualista, o que vocês achavam dele? E pessoal, ainda sobre esse Sagitário no mapa do Jonas, né? Em ele tendo realmente ascendente em peixes, esse Sagitário vai lá para a casa 10. A casa 10 que é o ponto de mais luz do mapa, né? E então ele leva esse Sagitário, essa tendência, essa vibe sagitariana do Jonas para um lugar de muita visibilidade. E não à toa, né? Ele ganha o apelido de quinta série, né? Ele fica reconhecido socialmente, né? A Casa 10 fala disso, de status social, de reconhecimento público. Fica reconhecido pelo público como quinta série. Um apelido que, ao meu ver, não tem nada de pejorativo, né? E que combina muito com esse Sagitário que o Jonas tem no mapa dele. Em Sagitário, o Jonas, além de Saturno, ele tem também Marte. Sabe? E Sagitário, todo mundo sabe, é um signo zoeiro, é um signo daquelas piadinhas de tio do pavê mesmo, né? Aquelas piadas, aquelas brincadeiras bem até pueris mesmo, né? E dá risada e ri muito, traz essa certa leveza, a leveza, né? Que a gente percebia ali no jogo do Jonas, em como ele se comportava dentro do jogo, vem aqui muito desse Sagitário que ele tem no mapa dele, tá? Inclusive, porque tanto essa lua em Capricórnio quanto esse aquário que ele tem forte aqui no mapa, isso aqui dá uma seriedade muito grande para ele, né? Mas tanto a lua quanto essa galera toda aqui em aquário, elas são regidas por esse Saturno em Sagitário. Então, que dá para ele um fundo sagitariano muito forte, muito presente, né? E essa era a característica que eu mais gostava no Jonas no jogo. Sabe, essas brincadeiras boba, essas zoeira boba, umas piadinhas boba, morreu de vinho branco, né? A fulana morreu de vinho branco, vinha o carro vermelho, ela desviou, mas aí veio o branco, tum. Então, isso é muito quinta série, isso é muito sagitariano, e para mim isso é a cereja do bolo desse mapa do Jonas, tá? E esse Sagitário que também, claro, vai dar para ele esse espírito esportista que ele tem, né? E na casa 10, isso aqui até indica que ele trabalha com isso, com esportes, com aventura, né? E estando Marte, inclusive, aqui presente nesse Sagitário, isso aqui que acentua ainda mais essa parte esportista dele, porque Marte, ele vai reger também, ele rege, por exemplo, os músculos do corpo, ele rege junto com o outro planeta, os esportes também. E, claro, esse Sagitário aqui vai dar para ele esse senso de competição. Ele é muito competidor, né? Você já chega até a dar um pouco de gastura, né? O tanto que ele é competidor. E aí, uma vez ele falou pro cowboy e aquilo ficou muito fixo na minha cabeça. Ele falou assim: não me importa se eu já ganhei 3 seguidas, se a quarta liderança eu conseguir ganhar, eu vou ganhar. Eu não vou entregar prova para ninguém. Né? E isso aqui vem muito desse lado competitivo, desse Sagitário, mas também vem desse individualismo, que pode ser lido também como frieza, egoísmo ou teimosia do Jonas, tá?
E pessoal, agora eu coloquei aqui um outro mapinha do lado. Então, esse aqui da esquerda com ascendente em peixes é o mapa do Jonas, e esse aqui da direita com ascendente em Libra é o mapa da estreia do programa. E igual eu já falei num vídeo aí pra trás, no vídeo que eu fiz da Milena, vou deixar pra vocês aqui o link pra quem quiser ver depois. No mapa de estreia do programa, a gente vê aqui que a casa 5 é a casa onde está Aquário, tá vendo? Aquário na casa 5. Bom, e entre os assuntos da casa 5, engloba o lazer, o prazer, a diversão, o entretenimento, sabe? E foi inclusive isso que eu falei no vídeo da Milena, né? A Milena tem uma lua em Aquário e eu disse que se ela fosse eliminada naquela altura lá do jogo, deve ter 1 mês e meio, 2 meses que eu fiz esse vídeo, que muito do entretenimento se perderia. Né, porque a Milena, a lua da Milena, né, ela faz aqui um match com a casa 5 do mapa de estreia do programa. E, né, o Jonas, um aquariano, com esse tanto de aquário aqui, 4 vezes aquariano, né? Esse aquário todo do Jonas, que fazendo um match aqui com essa casa 5 do mapa de estreia do programa, dizendo que o Jonas era muito do lado divertido, do lazer e do entretenimento do programa, né? Tanto é que quando ele sai, muitas pessoas desanimam, tem relatos de que pararam de assistir porque o Jonas saiu, a leveza diminuiu. A própria Milena, dentro do programa, não me lembro com quem que ela estava comentando, ela falou, nossa, depois que o Jonas saiu, esse programa perdeu um pouco da leveza, um pouco da brincadeira. Ela e ele compartilhavam muito desse lado quinta série, né? Quando a Milena ali solta um pum na cara do Jonas, ou esse tipo de brincadeira que eles faziam também. Quando eles tinham uma boa relação, ali bem no começo do programa, a gente conseguia ver que tinha um match, né, entre os dois nesse jeitão brincalhão, com umas brincadeiras, assim, bem sagitarianas mesmo, né, bem bobas e bem quinta série mesmo, né, e foi curioso a Milena, né, falar isso, né, que o Jonas, quando o Jonas saiu, muito dessa casa 5 aqui do mapa de estreia do programa se perdeu, né, e ela reconhece isso muito, isso no meu ver astrológico, porque ela também se encaixa aqui. Né? Ela também é muito do entretenimento do programa. Tanto que aquela menina já era de meme, né? Não tá no gibi. Isso independente de se você gosta ou não gosta dela, é uma coisa que é incontestável, né? E, pessoal, inclusive, o Jonas entrou, né, numa profecção agora no aniversário que ele fez, lá dentro do programa, que celebrou no quarto do líder, ele entrou numa profecção, né, de casa 5. Profecção é assim, é uma técnica preditiva, a cada ano de vida do nativo, uma casa e os seus assuntos é ativado, né, então ele entrou com a ativação da casa 5. A casa 5, que além do entretenimento, do lazer, ela é também a casa do esporte. Então, tanto aí nesses assuntos que o Jonas ele trabalha com ele, que ele trabalha com esporte, enfim, esses projetos dele lá no Ibirapuera e tudo mais, quanto a participação dele no programa vão reverberar muito tempo aí, vão reverberar ao longo desse ano pessoal para ele aí forte, tá? Então veja um pós legal para ele, né? A casa 5 também é uma casa benéfica, sabe? E que ele pode continuar colhendo louros aí dessa participação dele do programa, né? Como ele já tem feito, né? Vi algumas publis dele, inclusive um comercial que ele fez para Globoplay, usando até esse negócio do quinta série, com a Maxiane, a coordenadora do resort, ficou muito bom. Não duvido nada que ele pode ser chamado para uma participação, ir na TV, ou então enfim, numa novela, uma participação, mesmo que seja bem pequena também, enfim, mas acho que ele pode ser aproveitado aí pela Globo de alguma forma aí nesse ano pessoal, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria falar do mapa do Jonas com vocês. Vocês que tiveram aí o pedido atendido, que me pediram tanto o mapa do Jonas, eu acabei de fazer. Me fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui uma faguinha pra astróloga, né? Deixa aqui uma faguinha pra vocês, agora deixa aqui pra mim. Vem pros comentários, me fala o que vocês acharam disso, se vocês concordam, se vocês discordam. Vamos conversar, vamos trocar aquela ideia que a gente já costuma fazer. É isso, pessoal. Beijinho e até amanhã.